É, mas tem muito mais desencarnado nos acompanhando. Precisando muito, porque não deram atenção. Depois é a vez desses aí que não dão atenção. Mas fazer, né? Que Deus os abençoe. Que Deus os proteja sempre. Ok, vamos para o livro. Vou colocar aqui o livro para a gente começar o estudo. Que a paz de Deus esteja conosco sempre, nos iluminando e nos protegendo, o nosso lindo Pai. Vamos com fé nele, que está tudo certo. Dará tudo certo, que com ele dá tudo certo. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, todo mundo, e a gente já começa. Ok, agora a gente pode ir. Em nome de Deus, vamos lá. Vamos estudar, vamos estudar. Dá para ler? Assim, senhor, Obrigado. que o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, primeira parte, doutrina, capítulo 10, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Número 6. Nas três categorias de anjos, segundo a Igreja, uma ocupa-se exclusivamente do céu, outra do governo do universo, a terceira está encarregada da terra, e nesta se encontram os anjos da guarda nomeados para a proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos dessa categoria tomou parte na revolta e foi transformada em demônios. Se Deus permitiu a estes últimos impedir os homens a sua perda, pelas sugestões de todos os gêneros e manifestações ostensivas, por que, se ele é soberanamente justo e bom, lhes teria concedido imenso poder. Pode subir, Zeus? Desculpe que eu já não. Obrigado. Obrigado também. Lhes teria concedido o imenso poder de que gozam, deixado uma liberdade de que fazem tão pernicioso uso, sem permitir aos bons anjos fazerem contrapeso por manifestações semelhantes dirigidas para o bem? Admitamos que Deus tenha dado uma parte igual de poder aos bons e aos maus, o que seria já um favor exorbitante em benefício dos últimos. O homem ao menos teria sido livre para escolher. Mas dar-lhes o monopólio da tentação, com a faculdade de simular o bem a ponto de enganarem para seduzir mais facilmente, seria uma verdadeira armadilha montada à sua fraqueza, sua inexperiência, sua boa-fé. Digamos mais, seria abusar de sua confiança em Deus. A razão recusa-se a admitir tal parcialidade em benefício do mal. Vejamos os fatos. Ok, vamos começar. É que eu tive um probleminha aqui para colocar o texto para o pessoal ler. Então tá aqui agora. Ok, então deixa eu ver por que ele não se enquadra. Oxe, que onda é essa, menino? Ok, a gente já começa armando. Deixa eu só colocar aqui automático. Oxe, que onda é essa, doido? Ok, ok, ok. Então já que é assim, o que tu entende, amigo, dessa lição? Cara, que não é assim muito consistente, não é? Aquela questão de que haveria uma atribuição de poder assim, a essas facções sem um raciocínio por trás disso. Né? Tu acha que não é assim, não? Ou tu acha que é? Olha, meu cara, eu não tenho a certeza, sinceramente, porque eu acho que não,
embora todo o sistema daquilo que a gente tem estudado se depara que há Hum, um certo nível, né, de liberdade que nós podemos ser influenciados, não é? Negativamente, porque também deixamos, mas que existe, ou seja, nós estamos, de certo modo, nós estamos também à mercê dessa parte, né? Não estamos uhum, totalmente livres, a não ser que nós cuidemos de nós próprios, né? sei. Então, por exemplo, tu achas que esses anjos, o que a igreja fala, existe realmente? A igreja fala isso ou não fala isso? Sim, a igreja fala, né? A igreja fala, principalmente a igreja católica, né? Fala então, Uhum, a questão dos anjos, né? exato. Porque Até classes de você já percebeu os três tipos de anjos, né? Os três tipos de espíritos puros, não é? Quer dizer, dessa categoria que Deus fez, os espíritos perfeitos, os anjos, porque os anjos são criaturas puras, né? Os anjos não têm defeitos. Mas na igreja, a coisa, ela vai de uma maneira mais complexa, porque eles dizem que Deus fez os anjos. E para ter feito os anjos, como nós vimos na reunião passada, seria da maneira pura. Se ele fez os anjos, como ela própria diz, os anjos, eles já vêm perfeitos. Por virem perfeitos, eles veem Deus, que é o nosso objetivo nas reencarnações, desencarnando e reencarnando. Um dia vemos Deus e falarmos com Deus. É o que na codificação os espíritos dizem. O nosso Cristo, ele fala nisso, só que de uma maneira mais concisa, mas que a vida continua depois da morte. E ele deu provas disso. O Espiritismo vem não para separar, vem para juntar com Jesus. A doutrina espírita e o cristianismo é uma só. A Igreja Católica é uma religião à parte, embora ela siga, diz ela que segue Jesus. Mas tem os dogmas. Então ela criou regras, criou leis. Não é verdade? Ela criou leis e essas leis têm que ser obedecidas. As pessoas que se digam católicas têm que obedecer essas leis. É os dogmas. E, segundo eles, esses anjos, Deus criou. E Jesus não falou sobre esse assunto. Eles interpretam de uma maneira porque teve discípulos que viram anjos, né? Teve discípulos de Jesus que viram até Jesus à direita de Deus, sentado, Deus e Jesus à direita. Foi o caso de Paulo Estevão lá no apedrejamento como é o nome dele? Agora escapou. Ele veio para Estevão, Paulo Estevão, está no livro, Paulo Estevão. É um livro muito bom. E, e Estevão, no momento que ele está discursando para o pessoal, porque vem gente, está nos Atos dos Apóstolos isso, vem gente que foi comprada pelos judeus, no caso aí, o Caifás, arrumar pessoas para dizer que Estevão ele está sendo contra Moisés. O grande problema é esse na religião. E depois que essas testemunhas, falsos testemunhos, eles surgiram, Estevão estava falando para o povo que, falando de uma série de coisas, de Abraão, Davi, todas essas criaturas, e no momento ele diz assim: eu estou vendo aqui em cima que aí as pessoas viam ele de uma maneira que eles estavam parecido com aquelas crianças quando aqui viram já Maria de Nazaré, de uma maneira um perfil, um semblante bem iluminado de anjo, e que ele disse que estava vendo Deus e Jesus à direita de Deus. E aí por isso que as pessoas confundem.
E sempre esses anjos apareceram na época. Então, a Igreja Católica acredita que os anjos são criaturas especiais que Deus criou elas. E na igreja, eles criaram essa situação que Deus fez os anjos e esses anjos se rebelaram. Uma parte que quis andar com Deus, porque eles são perfeitos, se rebelaram. Aí o que acontece? Eles vão, uma parte desse grupo dividido em três, anjos vão cuidar do céu e outros anjos vão cuidar do universo. E esses que cuidam do céu, aonde está o céu? O universo e céu. Será que não é um só? Então ela cria essas coisas. As pessoas não compreendem, não se esforçam para estudar um pouco mais. Mas elas são levadas pela ciência e a ciência vai provar que, na verdade, nós somos todos filhos de Deus, porque são leis naturais. A ciência vai revelando, ela não cria, ela revela, né? E assim, acima disso, sempre Deus, o que nós devemos tirar aí o jogo do trigo é que os anjos se rebelaram e Deus classificou, segundo a igreja, viu? Classificou eles como os demônios. Aí foi o que ele fez, botou ele aqui na terra para nos aperrear o juízo e, e buscar criar maneiras, armadilhas para que nós erremos, nós pequemos. Olha, não vai ser difícil não, porque se isso existisse, eles são anjos, mesmo sendo demônio, eles são anjos, então eles são perfeitos. Eles sabem muito bem como nos pegar. E aí, não temos chance. Mas tem uma parte boa que está lutando contra isso. Mas a igreja acredita que tem o céu e que tenha esses grupos divididos. Um que se ocupa do universo e outro que se ocupa do céu. O céu não existe. Nós não temos ele. Que a igreja diz que é físico. Não tem. Então ela amaldiçoa a ciência porque a ciência vai descobrindo as coisas e vai provando que não tem fundamento isso. Nós que estamos avançando no nosso raciocínio, estamos aumentando cada vez mais esse conhecimento, então basta que se reflita um pouco e perceba que se Deus tivesse criado esses anos segundo a igreja, Deus seria o quê? Parcial. Ele nos colocou aqui, estamos nós, Armindo. Você, como você disse no início, aqui, antes de começarmos a reunião, né? O que é que a gente faz? A gente vai trabalhar, depois volta para casa, vai trabalhar, volta para casa. Essa pisadinha. Quando tiram as férias, vai em algum lugar. Ou quando tem um final de semana, pode ir a algum lugar. Mas é isso, a pisada é essa, aqui na Terra. Até que a morte venha lamber a cada um de nós. Só que a morte, os espíritos nos ajudam, como Jesus também nos ajudou e continua nos ajudando com a doutrina, é que quem morre é o corpo e não nós que estamos habitando o corpo. Nós não somos criaturas criadas por papai e mamãe. Eles não sabem fazer o espírito, como Jesus disse com Nicodemos. É só dar uma estudadinha. E o que acontece? Essa essa evolução que nós estamos tendo, ela vai sempre aumentar, fará com que a igreja ela retire muitas coisas ou retifique muitas coisas que não faz sentido. Justamente porque ela é uma religião, mas ela não é a religião do Cristo. Embora ela se intitule cristã, ela existe para o convencionalismo aqui na Terra. Está no livro Consolador, está na codificação. A igreja ela é convencionalista. Ela ajuda na convenção, tá certo, ajuda aí. Mas a Jesus, não. A Jesus, se nós seguirmos a igreja, o que nos aguarda ou é o céu ou é o inferno. E o inferno é aquele que nós já estudamos, é o inferno que ninguém tem gosto de ir. Inclusive, muita gente faz um certo sarcasmo, uma maneira de criar algumas piadas, que é melhor ir para o inferno porque lá tem diversão e no céu não tem. Porque a própria igreja diz, a turma fica lá sem fazer nada, tocando harpa, sentado, fazer mais nada. Isso não faz sentido. Por isso que Maria apareceu já tantas vezes
Não sabemos se ela vai continuar aparecendo. Ela disse que não apareceria mais, não. Para alertar a igreja que isso as pessoas vão entender e elas vão, e essa igreja, ela vai ruir, como qualquer outra que não acompanha a ciência. Porque uma religião que tenha medo da ciência é porque ela deve, ela sabe que não está certo. E se continua, infelizmente, as pessoas vão, ou felizmente, as pessoas vão compreender e vão simplesmente não concordar. O espiritismo não vem para destruir nenhuma religião, pelo contrário, vem para falar da vida espiritual. Todo mundo tem que entender isso. Todas as religiões. E que elas continuem, mas continuem falando em espíritos, já que todas as religiões acreditam que tem um espírito que habita o corpo. Você, Armindo, qualquer religião diz que você existe. Aí a ciência não prova que você existe, porque ela abre o corpo e não encontra o espírito. Aí tem uma confusão. A ciência fica sem explicação para isso, mas explica muita coisa da matéria e vai descobrindo leis naturais porque elas estão aí para nós. E essa ciência, ao mesmo tempo, fica amarrada porque não consegue acompanhar com a religião o que é mais precioso, que é o espírito. Por isso que muita gente tem, inclusive, de criar certas situações, frases, de que política, religião e futebol não se discute. Se discute, desde que não vá brigar, que não vá se matar. Olha, imagine criar guerra em nome de Deus, em nome de Jesus. O Deus dos judeus não é o mesmo Deus que a gente fala com Jesus. Jesus mudou as coisas. Jesus trouxe amor, ele trouxe sentimento, perdão, renúncia. A pessoa tem condições, se pecou, de se refazer, como ele provou para os judeus, para os juízes. Ele mostrou. E até hoje, esses juízes que estão estudando aí, eles estão prendendo as pessoas. Jesus disse: aquele que nunca pecou, então, que atira a primeira pedra. Aqui tem muitas leis, nossa, atirando a primeira pedra. E prende os irmãos, ao invés de tratar. Na Suíça até que é bom, porque na Suíça a prisão parece mais um hotel, segundo dizem, eu nunca fui. Né? Aí o que acontece? Eles procuram recuperar a pessoa. E Jesus, ele deixou bem claro: atira a primeira pedra quem nunca pecou. E muitas religiões fazem guerra ou atiça gasolina, né? Nesse fogo de palha, porque é um fogo de palha. As pessoas vão morrer, o corpo vão morrer e elas vão se encontrar vivas. O problema é que agora aí a situação vai ser complicada. Nas religiões, por não enxergar o mundo espiritual, fica essa confusão aqui na Terra. As pessoas têm problemas de doenças e situações complicadas na saúde. O problema todinho é evangelho, seguir as leis segundo como Jesus falou e praticou. Aí a igreja, infelizmente, ela não está no eixo com Jesus, porque Jesus não falou desses três grupos, do fogo do inferno. Como os espíritos dizem na codificação, se quem estuda a doutrina espírita levasse mais a sério e estudasse profundamente, eles viriam que as leis de Deus que nos rege, ela, já que tem medo do inferno, ela é justa. Então ela chega a ser a pior do que o inferno. Porque a pessoa vai ter que se redimir, vai ter que se arrepender. O remorso é um pré-arrependimento. Ela se arrependendo, ela tem uma nova chance. Mas que essa chance não é assim, passar uma borracha e deixar para lá. Não. Ela vai responder detalhezinho por detalhezinho, como Jesus disse, cetil por cetil. Aí tem justiça, mas na igreja não tem. Já começa por aí com os anjos, a confusão. Então as pessoas acham que pecou. O Divaldo falou a semana passada, eu gravei esse vídeo para mim, guardei o link, né? Ele fala: as pessoas
dentro da religião católica, elas pensam, e outras igrejas, acreditam que indo se confessar e se arrependendo, tá tudo limpo, tá tudo resolvido. Então agora ele pode pecar de novo, porque tá tudo limpo. Mas não é, mas não está. Eles vão responder perante as leis divinas. Deus não é parcial, ele é justo, ele é imparcial. Ele não tem partido religioso nenhum. A única coisa que ele leva sempre em consideração aí é a intenção. E é como Jesus nos ensinou, porque ele sim praticou, ele nos deu a boa direção. E nós cabemos dentro dessas leis, porque elas nos regem e temos que abrir os nossos olhos espiritual. É o sexto sentido. O sexto sentido só pode ser aberto com estudo, com análise do próprio ser. Nós vamos evoluindo, evoluindo, e chega um tempo que as pessoas não vão mais aceitar a enganação. Então, já se houve aquela época em que era imposta a religião e a tradução não era possível que ninguém comentasse, nem muito pouco contestasse. E hoje a coisa mais natural é contestar, porque coisas que não fazem sentido. E essa é uma dos anjos. Por isso que o capítulo 10, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Eles fazem tudo para que as pessoas acreditem que esse demônio existe. O que é mais cultivado é o demônio e não Deus, por essas religiões. Inclusive, eu assisto umas palestras dos padres para ver como é que está. E eu fico olhando assim, meu Deus do céu, pois eles não falam assim mesmo. Eles dizem que os demônios estão aí, eles estão agindo de uma maneira muito sutil, mas só que agora eles estão sem vergonha de aparecer. Então, eles aparecem, eles fazem as coisas, como o espiritismo, as incorporações, outras religiões que falam, como na Umbanda, no Candomblé, outras seitas. Eles dizem, eles de fato dizem isso mesmo na pregação, os padres. Eles acreditam que o demônio está fazendo as pessoas cegas e eles não acreditam que, com a maneira como eles nos dão esses dogmas, é, essa é a maneira justa, essa é a maneira correta e que ninguém tem que discutir, porque são leis que têm 18 séculos, não é? E que 18 séculos é isso mesmo, é por quase 20 séculos, né? E o que acontece? Essas leis, elas são até hoje imutáveis. 18 porque ela foi criada em 315, então por aí, quase 18. E o que acontece? Eles acreditam que não tem nada para mudar. Não tendo nada para mudar, as pessoas vão entendendo e terminam elas perdendo. Por isso que na estatística já se coloca mais de 50% tem simpatia com o espiritismo, que é mais justo, está mais com Jesus. O espiritismo ele aceita todas as religiões e muitas repudiam o espiritismo, porque é o lado espiritual, a comunicação. É a em razão segundo eles. A razão é deles, porque seres humanos criam, como por exemplo a Umbanda foi criada, né? A Umbanda não tem muito tempo. O espiritismo também não tem muito tempo, mas o espiritismo foi criado antes da Umbanda. E ela, o espiritismo, o nome espiritismo vem dos espíritos, é que eles que vão codificando e dando os nomes. E as outras religiões foram criadas por seres humanos, como Jesus disse, vai ter muita, Mateus, eles falam que vai ter muitas seitas, muitas religiões, e vão confundir, e haverá muitos falsos profetas. E eles, católicos, acreditam que os falsos profetas somos nós. O espiritismo é coisa do demônio. Mas como é que pode? A gente vai morrer só uma vidazinha. Então, 100 e poucos anos, o cara que chegar a 90 anos, acabou-se, ele se ferrou. Não tem mais para onde ir, não. Ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu.
Eu não sei quem é pior dos dois, se é o inferno ou se é o céu. Inferno ou céu? Não é? Porque o céu a gente não encontra, que eles dizem que é fisicamente, não tem, a ciência está provando. E o inferno é uma região onde os demônios, esse grupo rebelado, está aí de posse daqueles que pecaram, cometeram erros aqui na Terra, que não tiveram muito tempo, morrem e vai para a mão deles. Provavelmente eu seja mais um que vou para o inferno, segundo a igreja. Bem, segundo a igreja, eu já estou condenado ao inferno. Por quê? Porque eu acredito na vida espiritual. Porque eu acredito em Jesus. Porque eu acredito na vida que é uma só, do espírito, e não a do corpo. Aí já é um erro meu. Então é o demônio vamos dizer assim, segundo a igreja, me intuindo, me levando para esse raciocínio da reencarnação, e ele está me cativando para me levar para o inferno. Quando eu chegar, quando eu morrer, entre aspas, né, desencarno, vamos dizer lá que ele morra. Bem, a igreja diz que o espírito existe, então, nesse caso. Aí ele vai me pegar, vai me julgar e vai me condenar. Porque ele aqui me enlaçou, me levou à enganação, aos erros, e eu até hoje prego Jesus com o Espiritismo, lógico, sem dúvida. Aí eu estou no erro, segundo a igreja. Quando eu morrer, aí ele vai me pegar e vai fazer isso que já falamos aí. Vai me julgar, porque ele me levou ao erro, e eu vou ser um escravo dele, pô. Assim, são bilhões de pessoas que serão assim. Quem é que vai para o céu? Eu, eu até fico olhando assim, será que Madre Teresa, Teresa de Calcutá, quando ela era jovem, será que ela não errou? Não é? Então, vamos olhar quem é. João Paulo. João Paulo, vamos olhar? Bora estudar? Você vai encontrar que tem erros em todos. Não tem um que não tenha erros, cometido erros. Então, ninguém vai para o céu, segundo a igreja. Nem os que estão dentro da igreja vão para o céu. Ah, os absurdos dos padres. Não vão para o céu. Infelizmente, não vão para o céu. Porque as atitudes abusando de crianças, de jovens e até de mulheres casadas são os milhares. Aí é incompatível com o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus não foi para isso, que ele fez os discípulos. Por ser uma religião convencionalista, ela cria essas coisas aqui na Terra, mas só serve aqui para a gente, para quem queira segui-la. Para os espíritos, eles sabem que eles estão enganados. Por isso que Maria aparece, para tentar abrir os olhos dele. E parece que ela não vai voltar de novo, não. Então, se ela não voltar mais, e eles não mudarem, não se convencerem, eles vão ficar praguejando a ciência, amaldiçoando a ciência, que é natural, não dá para parar, não dá para parar o planeta, não dá para parar o sistema solar, não dá para parar mais internet, nada. E o que acontece? As pessoas vão compreender perfeitamente e vão deixar a religião, infelizmente. E o trabalho do espiritismo não é que faça isso, não. Já que está dentro da religião, já que arrebanhou tanta gente, bora falar do mundo espiritual com Jesus. Bora falar da luz, da vida que continua. Vamos dar esperança ao povo, às pessoas, porque elas estão com medo. Elas têm medo de deixar até a igreja, porque elas podem ir para o inferno. Só por pensar nisso, elas já estão condenadas ao inferno, se for olhar direitinho. Então, Maria, que já partiu, já faz tantos milênios, né? Mais de 2 milênios por aí, ela apareceu tantas vezes. Isso é provas, são provas e outras tantas milhões de provas que a vida continua depois da morte. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ajude a compreender melhor essa visão com o mundo espiritual. Porque na vida que nós temos, só existe uma maneira de compreender o nosso amado Pai. É seguindo essa maravilhosa doutrina do bem, a doutrina que esclarece e que não prejudica a ninguém. Não prejudica, só faz o bem.
não é? Ok, então vamos para o próximo livro, né? Vamos botar aqui, amidão, para nossa, para sua leitura excelente aí que você tem. Livro dos Médios. Vamos ver. Capítulo 8, né? Do Laboratório do É, Invisível, exato. Vestuário dos Espíritos, Formação Espontânea de Objetos Tangíveis, Modificação das Propriedades da Matéria, Ação Magnética Curadora. 130. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que, pelas transformações que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto, à sua vontade, o efeito de reativo. Pois. Queres comentar, querido amigo? Eu posso comentar aqui rapidamente, né, que eu tenho muito conhecimento disso, né, ainda Maravilha. engatinhando aqui, mas toda essa questão aqui que a literatura, né, das obras básicas falam da matéria, né, Uhum. elementar da qual todas as outras se originam, que é o controle e a manipulação dessa mesma que permite aos irmãos do outro lado, né, com maior ou menor conhecimento, moldá-la, né, ao seu Pois é. bel prazer, né. Uhum. Tanto vemos isso para os irmãos que estão mais para cima, né, e aqueles que também não estão tão elevados, mas existem níveis de inteligência em ambos os lados, não é? Capazes de fazer tal coisa. Mas é muito interessante o fato de que já nesse tempo, embora já se tivesse conhecimento de química quando isso foi editado, mas falar sobre essa questão da manipulação da matéria, das estruturas moleculares para fazer a mudança consoante a necessidade, né? Uhum. Então, será que essa matéria a ciência já descobre? A ciência, né, você já ouviu aí em outras oportunidades, com esses estudos, olha, quem quiser estudar esse assunto que nós estamos estudando, é a ação magnética curadora. Por exemplo, como é que uma pessoa, um ser humano, sem ter sido santa, porque todos nós temos os nossos limites, todos nós temos os nossos problemas. E somos milhões e milhões de exemplos de pessoas que, de repente, impuseram a mão e resolveram um problema de uma outra, que a pessoa foi curada. Quando ela não é curada totalmente, Divaldo Pereira Franco tem muitos exemplos desse. Peixotinho, vamos procurar na igreja, tem muitos exemplos. Como é que eles fizeram essas curas? Em outras religiões, tem exemplos. Como é que eles fizeram essas curas? Aí os espíritos estão nos dizendo aí, olha, se você misturar a nossa estrutura molecular, né, H2O, essa que nós estudamos aí, H2O, então duas moléculas de hidrogênio, né, Armindo, e uma de oxigênio. Exatamente. Ele está dizendo se colocar, Armindo, mais uma, a coisa fica complicada. Cientificamente provando, ela pode ser nociva, não é verdade? Sim, em determinada
proporção, digamos assim, né? Então, isso vem de onde? Isso vem da matéria. Agora, que matéria é essa? A ciência já está em acordo, porque só pode ser de um lugar que gera tudo isso. Os nossos tipos mais diversos que imaginamos e não tem muitos, nós não temos muitos recursos para imaginar os outros tipos que existem. Nós vemos no fundo do mar a uma determinada quilômetros para dentro, onde a escuridão é plena, a luz não penetra, animais dando show, vida suportando um peso absurdo. É fantástico. A molécula é a mesma, mas misturada com determinados gases pode ser nocivo. Nós vamos encontrar muito na nossa própria Terra, onde estamos. Já que ela não é nossa, né? As pessoas acreditam que aqui nós temos alguma coisa, nós não temos nada, absolutamente nada. Tudo isso aqui é emprestado. É simples de entendimento. Então, se nós pegamos o café, essas moléculas, e colocarmos um pouquinho de sal, vai dar outra coisa, poxa, não vai ficar bom. Eu até vou fazer um trabalho, eu fiz 3 vezes o mesmo café, cápsula, né? Eu botava o café e botava o açúcar, eu achava que era açúcar, eu não sabia. Quando eu ia beber era sal forte. Eu digo, oxe, que café estranho, velho. Aí eu jogava fora, aí fazia outro e botava achando que era açúcar. Eu, oxe, que negócio é esse, minha gente? Aí Sandra, Patrícia, aí eu digo, oxe, isso aqui, aí ela disse, menino, isso aí é sal. Eu digo, ah, ela só comi porque é sal puro. Então, essa matéria que nós temos aqui são muitos tipos de matéria, não é um só, não. De onde vem esses tipos todinho? Por exemplo, como eles dizem aqui para mim, e as cores da pluma do passarinho? Aquelas peninhas bem pequenininhas, que muitas vezes ele escolhe, assim, eu acho que tem que tirar. O próprio pássaro sabe fazer. Essa aqui ele arranca e essas outras ele ajeita para ficar mais bonitinho. Milhões e milhões de cores ali. Como foi feito aquilo? Vem da matéria, porque o corpo do pássaro é material, como o nosso corpo também é material aqui. Esse corpo que nós estamos vendo sendo filmados é matéria. E são muitos tipos de matéria que tem no nosso próprio corpo. Olha, Deus ter criado o estômago, né, que é mais um material plástico, é fantástico. A temperatura do intestino, né? A temperatura do estômago ali, quando está fervendo, diz que pode queimar uma mão, pode derreter a mão. Eu fico olhando assim, caraca, é muita coisa. Nós estamos no momento em que o raciocínio fica mais fácil de entendimento. Só pode existir, como a ciência já está admitindo isso, um tipo de matéria elementar que faz todos esses outros tipos de matéria. Por quê? Porque com a molécula a ciência explica. Misturou um pouquinho disso aqui com isso aqui, vai dar isso. Isso aqui pode ser nocivo. A ciência fala. Isso já nós temos. Tem a tabela periódica, esses elementos. Tudo que hoje a ciência já está levando para esse ponto, ela está dizendo, vem de uma matéria elementar que produz tudo isso. Porque tudo que nós inventamos aqui na Terra, porque nós não criamos, nós inventamos. O lápis, o talher, as roupas, sapatos, a pintura para o cabelo, tudo isso que nós não criamos, que nós não sabemos criar. Nós somos inteligentes para transformar, pega uma matéria e forma uma coisa. Nós temos um controle, podemos fazer um controle, podemos botar a placa, ou tanta coisa que já fazemos, só que é invenção. Nós tiramos da matéria já existente. Nós não criamos, porque se nós criássemos, teríamos que criar a parte, teríamos que tirar do nada alguma coisa para criar, que Deus não fez, mas que nós fizemos. Nós não sabemos fazer. Nós tiramos da matéria, tipo de matéria. O aço, combinamos, areias, fazemos vidros.
mas nós não criamos. Então, tudo isso vem de onde? Essas combinações que nós podemos fazer. De onde vem essas matérias? É muita mágica. Se nós olharmos assim hoje pelas construções, vamos dizer, poxa, nós somos muito inteligentes. Olha só que nós já somos capazes de combinar aqui e fazermos com a nossa inteligência. Mas não cria-se. Eu até hoje, eu pessoalmente, Armindo, eu fico olhando como é que o homem criou uma placa eletrônica. A parte ali, os chips, o chip, né? Aquilo ali para funcionar e hoje captar nossas imagens, fazer vídeos, tudo isso que nós temos, uma evolução absurda. Como é que nós chegamos a isso aí? E às vezes eu fico, que Aí foi? para onde a gente vai? É o quê? E para onde ainda vamos, né? Entendeu? Como é, de onde veio essa matéria, rapaz? Como é que alguém criou uma placa-mãe? Porque uma placa-mãe é muito confuso, né, não, Armindo? É muito complicado, pô. É muita soldinha, a memória RAM, memória cache, a rotação do disco. Quando eu estudava na faculdade, o professor dizia, o disco rígido tem um cabeçote e ele não toca a superfície. Se ele tocar, ele arranha e acaba com o disco. Então ele recebe uma camada de ar ali na velocidade e guarda as informações e lê-as quando preciso. Eu ficava, mas professor, como é que é feito isso? Ele disse, não sabemos, mas funciona, sabe? Não dá para explicar não, mas não funciona, ele dizia. Não tem como provar isso assim. Existe, mas como é que o disco não toca com agulha lá com cabeçotes e uma agulha lá na superfície do disco? E até hoje é assim. Aí nós temos aí uma tonelada de invenções, de combinações, e que é realmente fantástico tudo isso. Agora, de onde é que vem isso tudo? Como é possível gerar tanta coisa assim? Parece mesmo que a gente criou. As pessoas têm o engano de dizer, eu criei um prédio. Será que você criou? Se você criou, tem que ser só com sua matéria e não de Deus. Essa que já existe. Não criou, porque nós não sabemos fazer um tipo de matéria que gere matérias assim infinitamente. Como a ciência prova que as moléculas podem, nas combinações, gerar coisas fantásticas. Bombas atômicas e etc, etc. É incrível. E isso só pode vir dessa matéria elementar que é única e criadora de todos os tipos de matéria. É difícil compreender isso? Não. Isso é o Espiritismo, isso é a parte do livro, o livro dos médios. E aí, Armidão, queres comentar algo? Ah, meu cara, acho muito interessante isso. É um Não é? ponto. E ao nível que isso pode ser utilizado, né? Uhum. Mal sabemos, né? Que lá na outra, no outro plano, como é que eles utilizam toda essa, digamos, essa engenharia Então, para poder fazer isso, né? aí imagine como ele diz, como é que é possível curar, Armindo? Aí eles dizem, olha, na leitura você fez aí, é muito interessante, que ele diz assim, olha, ele diz, a existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, afirmam: todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que, pelas transformações por que passam, também produzem as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos entrar no assunto onde eles dizem como é que se pode fazer a cura. Então vamos para o próximo livro, já que está aqui, deixa eu copiar isso aqui, para a gente avançar um pouco mais nesse assunto. Deixa eu botar ele aqui e vamos para cá. Pronto, beleza?
Very good, meu Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Vamos lá. Vamos repetir hoje o número 2, Livro dos Espíritos. Vamos lá. Então vamos ao parte segunda do Mundo É, Espírita, dos Espíritos, capítulo nós 9. dissemos que nós iríamos. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, poder oculto, talismãs, feiticeiros. 552. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande poder magnético, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que possível, se torna a serem secundadas por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Mal compreendidos. Então, nós temos que estudar como devemos pensar nessa questão de que essas pessoas poderem curar. Não é? Isso aqui nós fizemos, nós comentamos a semana passada, passamos aqui só para que nós continuemos. Vamos para a próxima questão e que é relacionada a esse assunto. Então, vamos ver o próximo 553. 553. Ok. Que efeito, perdão, 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor da vontade dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas se procedem de boa-fé. No caso contrário, são velhacos que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera ilusão. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. A linha A. Mas alguns espíritos não têm por vezes ditado eles fórmulas cabalísticas? Efetivamente. Espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Imagina, né, rapaz? É incrível. Esses espíritos aqui, Não desculpe, é, né? mas assim, acho que já tínhamos comentado isso. Não Ah, tem efeito, né? Não tem efeito sobre os irmãos do plano espiritual, mas a pessoa, ou seja, o encarnado que assim o faz, se ele crê naquele talismã, se ele crê naquele método, acaba por servir para ele como um catalisador, ou seja, uma forma de foco, né, de atingir aquele objetivo. Embora, quer é, dizer, né? prática não tem nada, mas talvez para o seu próprio foco acabe por funcionar. Né? Os espíritos querem dizer, como diz Jesus, inclusive, Armindo, tá lá no livro, tá na codificação e tá no livro Consolador e em outros livros, que para Deus, desculpe, o mais importante é a intenção. É a intenção. Ele sabe o que nós pensamos. Não tem as pessoas que dissimulam, ele sabe pela intenção. A gravidade do caso fica pela intenção. Então, se é pela intenção, está na codificação. Jesus fala, inclusive, isso. Porque Jesus ele deixa bem claro quando ele diz: olha, pecado não é comer com a mão suja. Pecado está dentro do ser quando ele fala ou ele age. Ele comete o erro. Porque veio daqui, da cabecinha dele. Veio do coração, sentimentos, intenção. Então, quando Jesus fala isso, ele tira tudo isso.
todo tipo de objeto. Mas vão vir alguns engraçadinhos e vão colocar os objetos de volta. Da época de Moisés, era para ter esses objetos. Moisés subiu no Monte Sinai, quando voltou com os 10 mandamentos, as leis que Deus nos deu, aí estava o povo cultivando o bezerro de ouro. Era para ser retirado tudo isso. Depois de milênio, Jesus vem e retira isso, que é a intenção, quando ele fala nesse assunto. E outros, é a intenção que Deus leva em conta. Então, um objeto, ele nunca vai proporcionar aquela fé. É o espírito que tem que fazer isso. Ele faz dentro dele. Agora, ele pode mentir dizendo que esse objeto faz isso. Seja lá a forma, como acreditavam os hebreus, né? Debaixo de uma árvore, se tivesse uma mulher que estava grávida e ela veio sozinha da luz, aquela árvore é sagrada. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Essas, por exemplo, o processo do diamante, a pérola, outros tipos de materiais que as pessoas cultivam e botam para espantar espíritos ou para aumentar a sua fé. Não é, é engano. Elas estão enganadas. Agora, por que que os espíritos fazem isso? Ele diz, olha, para vocês passarem por ridículos. Imagina os espíritos dizer, Armin, se você for numa reunião dessa, e dizer, olha, você é obrigado a me chamar de pai, porque aqui no mundo espiritual eu sou pai seu. Comigo ele ia ter problema. Eu dizia, olha, você vai parar com essa história. Inclusive, eu já tive esse problema. Só olha, maior do que Deus, ninguém, meu irmão. O meu pai é Deus. Como o pai seu também, ele é Deus. Então você não é meu pai. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Porque as pessoas acreditar que uma velhinha chaminha vai aumentar a fé dela é engano. Eles fazem isso e você sai com aquele negocinho dando na mão. Isso é para você passar por ridículo. Quando você desencarnar, você vai ver que isso realmente não funciona mesmo. Que você poderia fazer isso sem precisar da vela. Porque se tiver chovendo e você tem que fazer uma procissão, não vai dar, a não ser que proteja essa vela. Em algum momento, se ela cair, tem que voltar para casa, ou acender essa vela, ou procurar outra. E a procissão vai por água abaixo. Mas esses objetos não aumentam a fé de ninguém. Porque é a intenção. Ela pode acreditar naquele objeto, mas não, não, não. É a intenção dela. Deus sabe que ela está usando como se fosse um subterfúgio. E até hoje, inclusive na área medicinal, de pessoas que subdividem o corpo humano, né? Com a ciência. Eu não sei se tem a ciência aí no meio, mas que, por exemplo, bota um negocinho aqui na orelha que representa o estômago, que não sei o quê, que o outro vai ser, representa o fígado, o baço e etc, etc. Aí a pessoa vai aqui e cura o fígado. Isso é fisicamente, fígado. Mas para o espírito, isso não vai funcionar em nada. Porque o espírito tem que se evangelizar. Tem que se evangelizar com Jesus. Por isso que Jesus está nos batizando com o Espírito. Porque nós somos uma chama. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe do poder que ela tem. Porque ela ainda não compreendeu o sexto sentido. No dia que ela compreender o sexto sentido, ela vai entender porque determinadas criaturas curam, mas elas não curam. Quem cura são os espíritos. Vamos ver isso mais à frente. O processo magnético é muito interessante. E no caso do livro dos espíritos, esses feiticeiros não são feiticeiros. Eles têm o magnetismo, eles podem ter o sexto sentido, aí eles estão vendo, mas os espíritos estão mostrando, e eles estão nos enganando, quem entra nessa crença.
No filme Ghost, qual é o livro? Não, não é no filme Ghost, não. Eu não sei se é Esculpindo o Próprio Destino ou Em Ação e Reação. Já não me lembro mais do livro. Eu acho, desculpa. Ou eu acho que o livro é Esculpindo o Próprio Destino. Não tenho certeza. Que o espírito, ele é no livro Esculpindo o Próprio Destino. Ele é visto, observado pelo lado do mal, os espíritos que querem puni-lo e da ordem de prisão, porque quando ele vai ler os olhos no espírito, veja bem que normalmente o espírito ele vê por toda a parte do seu corpo perispiritual, que é o perispírito. Mas as pessoas são tão humanizadas que quando desencarnam, tão ainda arraigadas às coisas materiais, ao corpo, que os olhos físicos continuam sendo os olhos físicos ainda, no mesmo lugarzinho. E é para ele ver em todo o seu espírito, como a nós sentimos pela pele. Vê por toda parte. Aí, os espíritos, no livro, diz, e eles vão, cuidado, que eles vão olhar nos seus olhos e vão ler o que você está pensando, e eles vão saber o que você já fez, porque está tudo arquivado dentro da célula do perispírito. Eles conseguem ler. E o caraca. Ou seja, não tem aqui, não vai ter lá jamais nenhum desses aí feiticeiros que vai conseguir ludibriá-los, porque eles sabem. Então, temos que estudar e compreender. Esses feiticeiros, eles têm um magnetismo. Eles conseguem, em outras palavras, aguçar a sexta, o sexto elemento aí que compõe o sexto sentido. Então ele consegue ver os espíritos, ele consegue ouvir e ele consegue distinguir. Aí as pessoas acham que elas são especiais. Aí são atribuídos de feiticeiros e dessa forma eles vão tornando as pessoas a fazerem coisas que muitas vezes são ridículas, a passarem por vexames absurdos. Eu já vi um caso que eu não trouxe o link, não botei aí. É muito forte. O cara amarra médio e pega um ovo e ele diz que vai tirar um ovo que está dentro dela, que é um ovo do mal, que não sei o que, que vai curar não sei quem. Mas é mentira. Na verdade, as pessoas não têm que estudar, rapaz. Tem que estudar, porque aonde foi que ele apareceu com aquele ovo? E a mulher, no momento que está tirando o ovo da garganta dela, que ele não mostra a mão dele, ele é como se enfeitiçasse as pessoas, presta atenção e não vê o movimento, como a gente sabe de mágica, né? É só ir voltando lentamente, quem filma vai ver lá que está lá onde está a feitiçaria, a parte ridícula que ele nos enganou, ou quis nos enganar. Aí aquele ovo está na mão dele, ele vai botar dentro da garganta da mulher. A mulher só falta explodir os olhos por conta da falta de ar. Eu digo, meu Deus do céu, é muita ignorância. Muita ignorância. Meu Deus do céu, que coisa absurda. Ave Maria, olha, eu fiquei impressionado com tamanha ignorância do povo. E o povo acreditando no cara, que ele é um feiticeiro mesmo. E investe nele mesmo. Vão comprar a consulta dele. E a coitada do médico, meu Deus do céu, se eu fosse ela, eu escapava daquele inferno, que aquilo ali é terrível. Meu Deus do céu. Nós temos que ter cuidado. Mas alguns espíritos não têm, por vezes, ditados eles próprios fórmulas cabalísticas. Isso aí não funciona em nada. Deus não criou essas regras. Olhe, pense assim naquele número e você vai estar em Marte. Inclusive, Ramatiz fala sobre esse assunto. No mundo espiritual, ele faz uma fórmula no ar e vai para tal galáxia, ou viagem na galáxia que ele está, vai para tal lugar, para tal planeta, para tal sistema. Eu nunca acreditei nisso. E os espíritos vêm dizer, não tem não. Então, não adianta essas coisas materiais, nós fazemos folclore e levar como verdadeiro. Os feiticeiros levam e eles estão fazendo você passar por ridículo. Você vai entender mais na frente e vai ver que você foi bobo. Que eu fui bobo. Eu mesmo já caí nisso, assim, em algumas. E
para aprender, para entender. E graças a Deus consegui assimilar algo muito importante. Então é zombar. Os espíritos querem mais é zombar. Esse é o lado do talismã, né? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Deixa eu ver como é que tá a hora. Oxe, já chegou a hora, né? Pronto. Na próxima semana nós vamos ver as outras partes, o 554, aí nós vamos ver mais esse assunto que é importante para que as pessoas saibam, que elas não dêem atenção. Ó, por exemplo, o cara diz, fez uma macumba para você, aí manda os espíritos para mim me perturbar. Tudo bem, os espíritos vêm me perturbar, porque faz parte do grupo dele. Se eles entram aqui em casa e eles me atacam, como é que eu vou me defender? Eu vou ter que. Tem um lado do bem, minha gente. Eu vou começar com o lado do bem. Em nome de Deus, me ajuda, meu Pai, para enfrentá-los. Sim, enfrentá-los. Até, quem sabe, convencê-los e eles mudarem de lado, porque eles estão fazendo erro, estão acumulando problema para eles, estão botando barreira para as encarnações deles, sofrimentos. Se eles chegarem a compreender isso, eles vão terminar me agradecendo por ter acordado comigo e com os que estão me acompanhando. Aí eles vêm fazer o mal e terminam recebendo o bem. Porque eu tenho uma proteção, a oração, a companhia dos espíritos. Do mesmo jeito, todos eles também têm, só que estão envolvidos para a maldade. Quando compreenderam melhor Jesus, eles choram, eles se arrependem e vão querer seguir o caminho da paz. E depois que eles se refazem, vêm ajudar você, porque sabe que foi você que o ajudou. Então, tem muitas criaturas sendo ludibriadas por falsos talismãs, falsos criaturas se passando por feiticeiras. Não existe. Não existe. Ninguém tem o poder. Deus não dá. O problema tá na mediunidade deles e estão usando para o lado errado. E isso vai ter consequências sérias. Simples. Não é nada complicado, não. Tem pessoas que têm medo até de falar o nome do diabo. Que ele não existe. Isso é coisa que está na crença das pessoas. Ele não existe. Agora, criaturas más que não querem fazer o bem, tem. Ah, sim, tem. A gente vê até encarnado aqui, que dissimula e faz a maldade. Pronto. Do mesmo jeito tem no mundo espiritual. E junto com ela também. Deus é tão bom que o lado espiritual tem controle. Eles não podem fazer objeto para nos ferir, eles não devem jogar objetos para nos machucar. Não, não. Eles não têm o direito, não é permitido. Agora, com a mente, com a intenção deles, eles podem. Aí pode entrar e até vamos fazer isso, isso, isso. Pode. A pessoa sendo esperta, compreendendo como é que funciona, aí ela não se sente bem. Ela vai pedir socorro a um centro espírita. Eu já fiz isso. Aí a pessoa entende, ó, Valteste, foi um amigo teu que foi que teve aí na tua casa, que fez uma surpresa aí, uma maldade. Aí eu fiquei olhando, eu sou um amigo meu. E fiquei pensando, aí caiu a ficha depois, com alguns dias. Diga, ah, foi fulano. O espírito está querendo me levar a ficar doente. Eu digo, não, 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 isso não está certo, não, isso está errado. Vou buscar ajuda. Não, não. Aí pedi ajuda. Inclusive foi Joana que me ajudou. Aí depois ele ficou esclarecido, ele estava com muita. Porque ele veio de um terreiro para fazer mal a mim. Porque a pessoa que pediu para ele vir era para ele ficar morando aqui embaixo na cave e por força, imagina, ele queria ficar morando aqui, por força, aí fez a macumba dele e botou lá embaixo. Eu sentia esse espírito, mas não tinha certeza que eu não o via. Mas eu sentia ele, muitas vezes eu sentia ele me olhando. E eu tentava e falava. Você não achou até estranho. Ô Zeus, tu não desce mais para a cave, não? Porque ele veio para não que eu continuasse mais na cave, não é? Mas que eu fosse lá de vez em quando, mas não com tanta frequência como eu ia antes. Porque o ambiente era para ser daquele fulano que foi naquele terreiro.
Até hoje esse fulano sumiu. Ele nunca mais me procurou para saber por que é que eu não deixei ele vir mais aqui em casa. Um dia a gente conversa. Ele diz, é porque você é espírita, mas você é espírita misturada. Você foi naquela casa buscar aquilo. E chegou aqui e botou. Você não sabe que eu tenho um filho, isso podia perturbar qualquer um. Mas foi para cima de mim. Aí eu sei, eu senti a diferença e fui procurar ajuda para ajudá-lo. E socorremos ele me deixou em paz. Isso é covardia. Aí lá vou eu, teria que ir para o terreiro para desfazer o que ele fez. Isso é coisas que não existem, rapaz. As pessoas têm que tirar muita coisa da cabeça. Que os espíritos não podem vir assim nos fazer mal, porque Deus sabe que eles não têm esse direito. E eles sabem, mas eles insistem e cria problemas para eles. Agora, temos que orar e vigiar, aprender, entender, lendo essa doutrina, os exemplos, para que nos protejamos e vivamos uma vida mais saudável. Vamos encerrar por aqui hoje, né? Queres falar algo mais, Ramidão? Não, meu caro, tá tudo certo. Muito obrigado. Então vamos lá. Querido Pai, que o vosso infinito amor, a vossa infinita bondade, a vossa misericórdia, a vossa justiça esteja com todos os nossos irmãos aqui presentes. Que todos recebam um grande abraço, um grande aperto de mão, um calor perispiritual de todos nós para com eles e do Senhor, querido Pai, para eles, aqueles mais necessitados, que também somos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, que o Senhor nos guie e nos ampare, que possamos estar, mais uma vez, crescendo, nos iluminando interiormente, já que essa é o nosso objetivo. Que a paz do Senhor possa estar em todos aqueles que vão assistir o nosso singelo estudo evangélico no lar. Que o Senhor os abençoe, que os proteja, que a maldade não entre nesses lares. Que a vossa infinita bondade esteja em todo o universo. Sempre, sempre, Deus Pai. Porque sabemos que o Senhor é justo. E sabemos que o Senhor vai estar sempre nos excitando para fazermos o bem. É isso que vai fazer com que nos libertemos estudando, estudando e fazendo bem. Muita paz para todos. Muita paz, assim seja. Que assim seja. Tá aqui. Um grande abraço aí para